Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Conecta. Hoje vocês estão percebendo que o Dopaminados está com um seminário totalmente diferente, porque a gente resolveu se conectar, né? Fomos convidados pelo Instituto Valorize para estar aqui no Conecta Vitória, trazendo o Dopaminados e recebendo pessoas ilustres aqui, como esse grande convidado, André, que vai falar para a gente de neurociência e muito mais. Vou deixar eles se apresentarem, que é muito melhor do que eu falar deles, é você mesmo se apresentar e depois a gente vai para os demais convidados, que são, né, os representantes da Valorize, assim, grandes amigos meus, Henrique e Vinícius, que estão aí nessa levada há um bom tempo. Começa comigo? Bora! É? Bom, primeiro agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui, ontem foi um dia muito bacana. Eu sou André Davim, eu sou anatomista, sou neurocientista e geneticista de formação. Faz alguns anos já que eu estou participando como professor de anatomia palpatória no Instituto Valorize, dentro da pós de biomecânica. Também tenho a minha vertente como neurocientista. E com a genética eu já não atuo mais como atuava antigamente, né? Mas hoje a minha área de atuação é bem voltada para o campo da neurociência, em company principalmente. Eu tenho uma empresa, é uma escola de desenvolvimento humano que é dentro dessa temática. E o meu forte como docente também é a anatomia, que é o que me trouxe ao Instituto Valorize para ministrar aula de anatomia palpatória aplicada à clínica dentro da pós de biomecânica. Esse é o André. Muito André bom. Davim. Eu agora? É, agora. Bom, sou Henrique Batista, sou diretor comercial do Instituto Valorize, que está promovendo aqui o Vitória Conecta, esse evento que a gente já considera o maior da história do Espírito Santo. Dá muito trabalho, mas é muito satisfatório ter todos vocês aqui, trazer todos os professores do Brasil inteiro. Então é um prazer estar aqui. Prazer te ter também, Anjinho, como Obrigado. Parceiro nosso aqui no com o seu podcast Dopaminados. Sei que é um projeto seu aí que você está promovendo e que já tem ótimos números, então pra gente é um prazer ter essa parceria com você. Muito obrigado. É isso, sou o Vinícius Batista, sou o diretor financeiro do Instituto Valorize. Quero agradecer o Anjinho também e o André. Como o Henrique disse, o Valorize está promovendo aí o Vitória Conecta. É um novo projeto do Instituto Valorize. O Instituto Valorize, para quem não conhece, é uma instituição de pós-graduação na área fitness. E agora com essa nova marca que é o Valorize Conecta, o Vitória Conecta, que vai rodar aí todo o Brasil. Sensacional. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que trazer é o que a nossa audiência deve estar se perguntando. André, o que é anatomia palpatória? Pois é, isso é uma coisa um cuidado que eu sempre tenho quando eu começo a dar a disciplina, porque anatomia todo mundo conhece, né? Qualquer pessoa que é da área da saúde, anatomia é uma ciência básica e começa logo nos primeiros semestres. Mas a anatomia palpatória, ela nada mais é do que a gente utilizar, tendo uma base, uma importante base de anatomia, por isso que é uma modalidade da anatomia que é colocada em nível de pós-graduação, porque precisa ter uma base boa, é a gente utilizar as mãos como um recurso, tá, de avaliação das estruturas anatômicas, das estruturas que compõem o nosso corpo, para fins de identificação de alterações estruturais das mais diversas ordens, para que dessa forma a gente tenha um recurso a mais de avaliação. Então, a anatomia palpatória é basicamente isso. As mãos se tornam um instrumento importante de avaliação. E disso, uma pessoa com um bom conhecimento da anatomia, aperfeiçoando a técnica de palpação, ele tem ainda um fator diferencial, tá, na manipulação de pessoas, no tratamento de outras, na antecipação de um diagnóstico importante que poderia somente surgir através de um outro recurso, como imagens, por exemplo, e que numa palpação bem feita, a pessoa sabendo o que está palpando e fazendo os testes funcionais, as avaliações, ele pode ter um embasamento muito grande, tanto para aquilo que a gente considera como dentro do padrão da normalidade, descartando alterações patológicas, como identificando alterações patológicas. Então esse é o fundamento da anatomia palpatória. Perfeito, acho que Isso foi muito bem explicado. pegando um gancho dessa parte que ele está falando, e essa é uma dúvida que todo mundo tem, cara, e a gente gosta de colocar na primeira aula, né? Então, o primeiro módulo, e aí o cara olha lá no calendário da pós-graduação, cara, anatomia foi a matéria mais chata que eu tive na faculdade, eu vou ter isso aqui de novo. E aí a gente sempre fala, cara, calma, vai para a aula, depois da aula a gente conversa sobre isso. Depois da aula a gente fala se você gostou ou não dessa disciplina. E o interessante é que muitas vezes o profissional de educação física também, ele não tem a ideia, né, André, do mundo que ele tem com a anatomia, né? O que ele pode fazer, tudo onde ele pode chegar, isso é muito interessante. Eu sou suspeito para falar, mas vou falar porque é uma coisa assim, comprovada. Hoje, muitos conselhos importantes da área da saúde, eles estão trazendo dados que são preocupantes. O Brasil, por exemplo, nunca teve tantos erros médicos, né, como nos últimos anos. Isso se sabe como? Pela quantidade de processos que chegam à justiça em função desses erros. Então,
Os conselhos de classe eles estão muito preocupados com isso. Então, profissionais, por exemplo, como da educação física, profissionais da fisioterapia, né, que são profissionais que literalmente, né, precisam ter uma boa base, assim como de todas as outras, mas nós temos algumas áreas que são extremamente importantes, ter a anatomia como uma base muito sólida. Então, quando o Instituto Valorize me convidou para dar aula, isso há alguns anos atrás, e que eu vi que era anatomia palpatória, eu vibrei, porque isso é uma coisa que, por exemplo, na nossa disciplina de graduação na universidade, nós não temos anatomia palpatória, a gente tem anatomia. Que a gente estuda ensina para os alunos a parte de anatomia sistêmica. Mas eu sempre gostei, da minha característica, de mostrar para o aluno que a anatomia é muito mais do que simplesmente fazer o que, por exemplo, na minha época era assim, vai lá, decora os nomes e faz a prova e está tudo certo. Não. Bota os alfinetes. Bota alfinete, do coração dispara e seja o que Deus quiser. Não, o meu aluno, ele entende, por exemplo, que era mais ou menos o que eu estava dando de exemplo ontem na palestra. A gente tem uma estrutura óssea, um relevo ósseo que é palpável na superfície, que fica no fêmur, que é chamado de trocânter maior. Então, na minha época era o seguinte, olha, isso aqui é o trocânter maior do fêmur, direito. Então, na prova eu ia lá, se o cara marcasse, trocânter maior. Eu me lembro que quando eu estudei para fazer o concurso para a universidade, eu fui tentar buscar mais conhecimento para poder estar mais bem preparado. E aí foi quando eu entendi que o trocânter maior pode ser um ponto ósseo, palpável, tá? Que estaria num ponto médio, que alinhado com outras duas estruturas anatômicas, me colocaria no eixo da gravidade. Eu disse, caramba, que coisa interessante, mas isso já foi um ponto diferencial para mim. Só que eu disse, poxa, então se eu palpar isso aqui no meu aluno, palpar o outro ponto e o outro mais acima, eu vou poder ensinar para ele que ele tem como trabalhar a sua propriocepção, a sua percepção corporal, se manter mais próximo do eixo da gravidade e, por exemplo, diminuir as dores na coluna. Excelente. Porque ele vai estar no eixo da gravidade, então ele atenua a necessidade de recrutamento de muitos músculos para tentar manter um cara que está fora do eixo da gravidade. Eu disse, cara, é isso que é o diferencial. Então, assim, eu recebo altos elogios, graças a Deus, no final das minhas aulas. Por quê? Porque o cara vem de uma anatomia da graduação que ele vem dizendo isso. Porque a anatomia é o seguinte, ou o cara ama ou ele odeia. Não existe, eu gosto mais ou menos. Não. O cara é um apaixonado pela anatomia ou ele odeia. E eu sou justo em dizer, os profissionais que vão para uma pós, que vão estudar anatomia e eles chegam com aquela aversão, ele não tem culpa nenhuma. A culpa é de nós, professores, que muitas vezes traumatizam o aluno logo no primeiro ano de universidade com aquele monte de termo e que ele acha que é decore e ponto final. E aí no final a gente vê uma repercussão muito bacana, porque o cara vê uma aplicabilidade daquilo. E botado na prática, porque uma grande fração do nosso conteúdo na pós, ele é de prática. Então é o cara palpando coluna, identificando desvios posturais, é o cara fazendo avaliação de palpação de músculo e vendo diferenças de tônus muscular. Então assim, na hora que você coloca em prática, aí meu amigo, aí eu digo até para eles, ó, no final dessa aula aqui, vocês ainda continuarem com esse ranço da anatomia, para tudo e vai fazer direito. Vai fazer administração informática, porque da saúde vocês não vão ser, entendeu? Mas eu acho que é muito a questão da graduação, né? As graduações de educação física hoje no Brasil, ela acaba colocando outras disciplinas que tendem a ser menos importantes do que a própria anatomia. E aí é um período de um semestre para o cara aprender tudo de anatomia e não consegue aprender. E aí ele chega numa pós-graduação, às vezes, perdido. E aí a gente traz uma disciplina que é muito prática, como anatomia palpatória, e a pessoa se surpreende. Ela fala, cara, isso aqui é o que eu não aprendi na faculdade. Em um semestre inteiro, eu aprendi em uma aula. Isso é bem bacana também. Eu acho que essa colocação foi perfeita, que eu também enxergo essa distância hoje, que a faculdade ela não prepara o profissional para o mercado de trabalho. Ela prepara para decoreba, né? Para que serve saber que aquilo ali é um ponto do fêmur? Ele vai chegar lá... Formação generalista. Isso aí. Ele vai chegar lá no aluno na hora que ele tiver e vai botar um alfinete naquilo? Não vai. Então, você trazer a prática, eu acho que isso é fantástico. E a pós-graduação, né, ainda mais as pós-graduações mais, né, modernas, hoje mais avançadas, estão realmente trazendo prática para os alunos. Tem que ser. Você vê a importância de anatomia que a gente não leva muito isso em consideração. E é engraçado quando a gente viaja com o André, volta e meia ele fala assim, Henrique, tem uma pessoa que me chamou no Instagram aqui, uma médica, cara, e tal, eu não conheço muito ela, mas ela me segue, ela é fã de anatomia, quer vir aqui comprar aqui, ele tem um Atlas, né? É o Atlas mais completo de anatomia, com fotos reais, né, André, do Atlas. Reais. E ele é um Atlas mesmo, de fato, que mostra todo o corpo humano. E aí, às vezes, a gente está em um lugar e fala, cara, tem uma pessoa que está querendo vir comprar meu livro. De repente, lá em Aracaju, foi assim, chegou 2 médicas. E tinha que ver impecáveis as médicas. E ela assim, olha, professor, a gente é muito estudioso de anatomia, a gente é grande fã, que você é uma das maiores referências em anatomia do Brasil, e a gente veio aqui para comprar seu Atlas, conversar um pouco com você, para você ver que as profissões na área da saúde,
elas dão valor à anatomia, de uma anatomia bem feita, né? Não aquela anatomia que a gente acaba tendo na escola, na faculdade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prezo muito, porque assim, a anatomia, na minha época, a gente tinha algumas falhas, que eram esse excesso de informação, sem aquela aplicabilidade, né, prática do dia a dia, mas em contrapartida era uma anatomia muito valorosa no sentido de respeitar o processo necessário para você começar a anatomia e sair um anatomista com uma visão que você vai trazer outras disciplinas para agregar. Quando eu vejo, por exemplo, a gente na disciplina, no primeiro módulo da pós do Instituto Valorize, o que eu acho que é muito bacana e foi muito assertivo pelos meninos? É que, na verdade, após a biomecânica, os caras vão ter lá, por exemplo, fundamentos da biomecânica, né? Não adianta o cara querer entender os fundamentos de uma biomecânica se ele não conhece anatomia. Então, às vezes, assim, o pessoal vai achar, André fala assim porque ele é. Não, é porque é fundamental. É mais ou menos assim, é numa pós. Mas é como se fosse uma pós da engenharia, que o cara tem um prédio de 10 andares para construir, e ele acha que na graduação ele aprendeu muita coisa, ele vai começar pelo 5º andar. E o que me preocupa é que por onde eu passo, assim, às vezes a gente vai ter alguns debates sobre anatomia, a gente vê muitos profissionais, eu estou falando do cara que é formado, o cara que já está em consultório, o cara que já está em academia. E assim, os caras falando umas coisas que você olha assim, meu Deus, como é que pode? E isso me preocupa muito. Conta do epicondilite, conta aí, que você fala nas aulas. Por exemplo, alguns termos que a gente tem, assim, eu sou um cara que eu sou muito preocupado com conceito, com base, né? Então, assim, hoje a gente vê algumas terminologias, o cara falando epicondilite, o cara falando rotação externa, rotação interna. Eu sou um cara que eu combato muito isso. Porque hoje eu não posso estar falando só em epicondilite. A gente tem que estar falando em processos que antecedem e que justificam o porquê que o nome não pode ser epicondilite. Porque o epicôndilo não inflama. Se o osso é um tecido avascular e o epicôndilo é uma estrutura palpável, mas ele é avascular, ele não inflama. Então eu tenho um tecido que está aderido e que inflama. Então a gente fala em tendinopatia, não fala nem mais em tendinite. Aí o cara vai falar, mas se eu falar em tendinopatia, as pessoas não vão entender. Certo, mas então a gente nunca vai ter evolução se a gente for com esse pensamento. Né? Então o cara vai ficar falando de trompa de falópio. Porque quando eu fui estudar anatomia, cara, trompa de falópio, o que a terminologia falópio me traz de referência? Nada. Estou com todo o carinho a falópio. Mas é um epônimo. Agora, quando você fala tuba uterina, por mais leigo que seja uma pessoa, ele já tem uma noção que não é algo na cabeça, não é algo no ombro. Então, assim, eu sou aquele cara que além de eu querer trazer a anatomia como uma base sólida, em vez de ele querer achar que tem que começar do 5º andar, não, vamos para cá, mas uma anatomia bem aplicada. E sou muito fã da gente ter essas atualizações de terminologia. Porque hoje, eu estava reforçando isso ontem na palestra. Eu não sou um profissional da educação física, mas é uma das áreas que eu mais admiro. De verdade, eles me conhecem há muitos anos, sabem disso. E você atua muito, né, na educação física? Pô, eu treino, eu cuido de mim. Eu tenho uma filha, eu estava dizendo ontem, eu tenho uma filha que estava entrando no 2º ano de arquitetura, foi fazer um intercâmbio no Canadá, voltou com outra mentalidade, parou o curso dela de arquitetura e disse, pai, eu quero ir para a área de educação física. Olha aí. Mas por quê? Isso me chamou muita atenção. E só talvez fazendo um desvio aqui, mas só para contextualizar. Positivo. A minha filha, nessa volta dela do Canadá para o Brasil, ela teve um período para poder voltar para o curso. E ela ficou estagiando dentro da minha empresa. Eu tenho uma empresa, ela ficou estagiando. Eu disse, minha filha, você não vai ficar esse tempo latente, não. Vamos para dentro do escritório. E lá ela foi estagiária de marketing, ela foi estagiária do financeiro, participava de reunião da direção, onde eu conduzia, minha esposa, que é minha sócia. Ela começou a ver um mundo do empreendedorismo. E aí começou a ferver nela a ideia que ela já estava pensando, não estava muito satisfeita com a arquitetura, estava frequentando a academia, tudo. Começou a ver e viu um modelo de gestão. Está com outra mentalidade hoje. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de mudança de carreira que é fundamental. Primeiro, a galera entender, falando de saúde. Se o cara da saúde, meu irmão, você tem que ter uma base muito boa. Muito boa. É muito boa. E o segundo, empreendedorismo. Se na minha universidade eu tivesse tido a disciplina de empreendedorismo, eu tinha empreendido muito mais cedo, eu estava muito melhor financeiramente do que esse tempo todo que eu levei. Então, assim, eu acho um grande diferencial, de verdade, o Instituto Valorize ter uma disciplina como essa, porque é como o aluno, Henrique falou, o aluno chega, porra, anatomia de novo, cara, é impressionante que eles saem encantados. E acontece muito isso na aula, né? O cara já chega para você e já fala assim, professor, tive 6 meses só, não sei nada de anatomia, estou aqui nessa aula, mas para aprender do zero e tal. E aí lapida o cara do zero, fala, bicho, senta aí que eu vou te explicar. Não, a aula é sensacional, você tem que ver, risca os caras todos. E aí ele entra na aula, os alunos brincam assim, que chega no meio da aula, os alunos, professor,
Quando eu entrei aqui, você ficou me reparando, aí eu falei, fiquei, você é todo torto. As meninas, cara, pô, ele fala assim, ó, vai um monte de roupa prática, short, topper, e aí ele fala assim, ó, deixa eu olhar como é que tá a sua postura aqui. E às vezes a menina tem escoliose, alguma coisa, e ele fala assim, você tá toda torta, vamos pegar uma pessoa aqui, você tá muito fácil de identificar. Vamos pegar uma outra pessoa, cara, a menina fica... Nós fomos abrir uma turma em Passo Fundo, pegar um parênteses aqui, abrir uma turma em Passo Fundo no Rio Grande do Sul, eu fiquei com vergonha, cara. A menina, eu depois tive que falar com ela. Pediu dinheiro de volta, a menina financeira. Não, mas ela se amarrou, porque ela falou assim, eu não sabia que eu tinha esse monte de coisa. Ela tinha valdinâmico, ela tinha escoliose, ela tinha tudo que você poderia imaginar. E ele foi falando, você tem isso. E a turma começa a rir, começa a falar, você tá torta, você tá não sei o quê. E a menina gostou porque mostrou pra ela que ela tava treinando errado. Vou até consertar minha postura. Eu até brinco nas aulas, eu digo, gente, olha, quando eu já, a gente ganha mais intimidade com a turma ali no meio da manhã, eu disse, olha, gente, vocês fiquem tranquilos. Vocês às vezes vão me ver, às vezes focando um olho mais em um outro aqui, é porque eu tô buscando os problemas que eu vou apresentar quando a gente começar a parte prática. Mas é impressionante, eu tô no Instituto Valorista, tem o quê? Qual foi o ano que eu entrei? 19. 18. 6 anos, né? Se eu não estou errando a matemática. 7 anos, eu fazer 7 anos. Nenhuma cidade que eu fui dar aula, eu passei vergonha de dizer uma patologia lá, uma alteração, e não tem um exemplar. Não tem. Eu sou aquele cara assim, que eu sou muito visual. E eu acho que é muito o olho, a gente treina, né, o cérebro e o olho da gente muito por causa disso, o dia a dia. Então assim, às vezes o aluno vai sair para tomar uma água, aí eu dou uma olhada na caminhada dele. Eu disse, poxa, achei aquele cara que tem um pé plano aqui, eu vou mostrar para ele que possivelmente as dores de cabeça que ele tem em função da pisada. E aí é interessante que o pessoal acha que assim, esse professor tem um conhecimento absurdo. É nada. Às vezes eu chego pro cara e digo, bicho, vem cá, tu já parou para pensar o porquê que você tem muita dor de cabeça? Porque você tem, não tem ele? Como é que você sabe, professor? Eu disse, cara, é porque você foi tomar uma água ali, eu vi a forma que você caminha, e para mim é muito claro que você deve ter muita cefaleia atencional em função dessa pisada. Aí a gente começa a fazer uma avaliação estrutural do pé até a cabeça e traz as explicações dessas cefaleias pro cara. Aí pô, o cara olha assim e diz, meu amigo, se eu levo um conhecimento desse pra academia na segunda-feira, de um aluno, o cara, sei lá, é um personal, ele tem um aluno que, sei lá, treina 3 vezes por semana, mas vira e mexe, ele tá ali, ó, hoje eu não vou porque eu tô com uma dor de cabeça. Pô, hoje eu não vou porque eu tô com uma dor cervical, uma cervicalgia. E aí o cara, vem cá, vou fazer uma avaliação. Pô, aí você vê que o cara tem uma alteração estrutural no pé, você vê que o cara, sei lá, teve uma lesão de tornozelo que faz com que ele tenha uma pisada diferente. Então, assim, é isso que é a diferença. Não dá pro cara achar que ele tá ali só para fazer um acompanhamento, vira assim, um pouco nada. É trazer qualidade de vida para pô, vai lá, aperta, tira a tensão muscular. Não é só isso, é muito mais. Eu acho que o profissional de educação física, se ele entender que ele pode ser muito mais do que ele é, rapaz, é uma profissão, essa profissão assim dessa galera é para dominar o mundo, de verdade, de verdade. E olha que eu não sou da área, é o que eu acredito de verdade. Legal. É bom ouvir de alguém que não é da área, né? Sim. O legal dessa disciplina também é que ele faz as correções, mostra os exemplos, só que ele divide os grupos também na sala de aula. Porque nada vale só ele ficar explicando, porque ele vai detectar ali a postura da pessoa, o que está de errado, vai mostrar, mas a ideia ali é que o aluno de pós-graduação chegue na academia e consiga detectar no aluno de personal dele. Entrega a prática, né? Exatamente. E aí ele divide os grupos, e aí ali, entre os grupos, que eles começam a detectar os erros de postura e de desvio que as pessoas possuem. E isso é bem legal, que as pessoas começam a enxergar e chegam na academia e começam a detectar nos próprios alunos de personal. Eu acho esse momento da aula, geralmente você faz na parte da tarde. Fantástico, cara, fantástico. Eu fico rodando, olhando. Sempre eu e o Henrique estamos abrindo essa turma com ele, essa primeira aula com ele. E aí eu consigo ver nos olhos dos alunos que eles estão encantados com isso, que eles estão conseguindo avaliar o colega. Isso pra gente é bem legal também. Ô André, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho visto no meio agora tem alguns termos que eles começam a pipocar de repente e aí todo mundo começa a falar. Um que eu tenho escutado muito ultimamente é sobre posturologia. Existe isso? Como que funciona? Cara, é porque é o seguinte, depois que a internet ganhou uma proporção que tomou, todo mundo ensina o que quiser, ou acha que ensina o que quer e dá os nomes que quer, né? Mas esse é até um nome que eu acho que faz um certo sentido. Por quê? Hoje tem alguns estudos que mostram que, em média, 75% das pessoas economicamente ativas apresentam algum tipo de dor. E muitas dessas dores estão associadas a problemas posturais. Então, os caras estão criando aí um novo cenário para focar nisso. Só que aí tem um outro lado, que é o que eu também concordo e às vezes eu bato de frente, é que eu acho que a gente começa a nichar algumas coisas e abrir espaço para muita gente
Abre canal para muita gente que não tem formação para falar as coisas. Então é como terapeuta. Hoje tem muita gente que faz curso no final de semana e diz, eu sou terapeuta. Terapeuta de quê? De quê, né? Pô, terapeuta de quê? Posturologia. Daqui a pouco o cara vai botar lá. Expert em posturologia. Qual é a tua formação? Aí o cara não é profissional da fisioterapia, não é da educação física. E como é que você está falando de posturologia, né? Então eu acho assim que a gente tem que ter... O Brasil adora inventar essas modas, né? Inventar umas coisas para querer dar uma formação. Mais uma metodologia, né? É muito comum, né? Exato. Mas assim, agora na hora que você pega um profissional da educação física, um fisioterapeuta, por exemplo, que o cara vai lá e começa a falar de posturologia, cara, o cara tem uma formação para poder falar disso. Porque não dá para pegar um carinha aí que fez um curso no final de semana e diz, olha, agora eu trabalho com posturologia. Vai se ferrar. Literalmente, vai se ferrar, eu não entendi nada. E se o cara vem todo torto para falar de posturologia. Então, assim, eu às vezes eu sou um pouco forte com isso. Sim. Eu digo isso porque também na minha área, né, de atuação como neurocientista, eu vejo um bocado de gente. Até achei um espetáculo o título aqui, né, de vocês, que dopamina hoje é uma molécula que é um barato. E aí eu vejo muita gente falando de dopamina, quando você vai ver, não sabe nem o que está falando. Sabe o que é. Acho que dopamina é a molécula da solução dos problemas de todo mundo. Acho que não sabe o cara que é a molécula do vício também, né? E a gente tem que ter esses cuidados. Mas assim, nada contra, mas eu acho que dentro de uma área a pessoa tendo uma área de formação adequada, tá tudo certo. Tá tudo certo, ele pode levar essa terminologia. Maravilha. E o André, para a gente até encerrar esse assunto de anatomia, porque tem outra conversa que eu quero entrar com ele também, que é uma outra área dele, que ele inclusive falou agora. Mas o que você acha que acontece qual é a maior transformação que você vê nos alunos, principalmente da educação física ou da fisioterapia que participam da pós-biomecânica? Qual a maior transformação que eles podem esperar da sua aula e o que ele consegue sair da sua aula já identificando, já fazendo? Qual que é a maior transformação que você vê nos alunos de fato? O que eu percebo nesses anos todos é que primeiro que os alunos de vocês já são os alunos que têm muita base, né? Isso eu elogio muito. Tem alunos com a base de anatomia muito boa, o que faz a gente acelerar um processo, né? Durante a aula. Mas eu acho que os ganhos que esses alunos têm, cara, primeiro eles entenderem que depois daquela aula, o entendimento deles sobre corpo muda. Porque ele passa a enxergar coisas que antes, naquela mesma pessoa, ele não enxergava. Então eu consigo entender o seguinte, que eles aumentam o espectro de visão deles sobre a estrutura anatômica, sobre o corpo humano. E o segundo, eles entendem, bicho, que na segunda-feira eles já estão preparados para colocar em prática, literalmente, as mudanças, tá? Em termos de entrega para aquele aluno, que eu costumo muito dizer para eles nas aulas, vocês devem acompanhar. Eu sei que é muito comum falar o meu aluno, o meu cliente. O profissional da educação física tem muito disso, né? Às vezes eu brinco até com eles. Eu digo, olha, quando vocês me ouvirem falando aqui o paciente, é porque, para mim, vocês também cuidam de pacientes. Porque hoje, se vocês têm grupos especiais, vocês não estão ali... Eu discuto se aquele cara que está ali pagando para você, para ter uma melhor qualidade de vida, se ele é teu aluno. Ele não está ali para aprender nada, ele está ali para ter qualidade de vida. Então, eu acho que eles entendem que eles têm alunos, eles têm clientes, porque se paga é um cliente. Eu entendo isso daqui, mas eu entendo que eles também têm muitos pacientes. E essa visão muda. Eu percebo que eles entendem a responsabilidade que eles têm diante de uma máquina fantástica que é o corpo humano, a aplicabilidade e a importância da educação física nesse processo. Eu acho que essa é a grande transformação que eu vejo neles. Eles falam assim, poxa, professor, eu entendi que a minha área é uma área de prestação de serviço em saúde, em promoção de saúde. E isso, para mim, eu acho que é o grande diferencial. O cara entender que ele é muito mais do que todo o tempo de graduação ensinou a ele. E eu volto a dizer, e eu falo isso com muita certeza, porque eu sou um cara que não sou um profissional da educação física, mas eu consigo enxergar, às vezes, o que muito profissional da educação física não entende, da importância e a relevância deles, tá? Dentro do contexto de saúde, principalmente numa equipe multidisciplinar. Não sei se contempla, mas essa é a minha visão, cara. Essa é a minha gente visão. falou até isso ontem no outro podcast, quando a gente estava falando até de gestão e posicionamento, do profissional, e é muito mais, né? Porque ele não entrega só o serviço de educação, ele fala de estética, vamos colocar assim. Ele entrega realmente uma experiência, e ele ter mais isso para entregar é sensacional. Exatamente. Né? Então, E você falou um termo que está muito em alta, sim, que é a experiência. Hoje tem muita gente que está disposta a pagar e pagar bem a depender da experiência que ele tem. Exatamente. Então, às vezes, eu dou um exemplo lá, a gente trabalha muitos casos clínicos, né? Vocês sabem disso, vocês acompanham. Então, eu faço uma parte introdutória e entro com um caso clínico. É um caso clínico assim, que é real, são os casos reais, e que eu trago para eles a questão de uma dor no ombro, que tem uma relação com a dificuldade que a pessoa tem de respirar bem, porque tem desvio de septo.
E aí eu trago uma vertente que é muito comum. É muito comum dentro das academias, e aí eu digo isso como um cara que frequenta a academia, vendo muitos profissionais fortalecendo manguito e não sei o quê. E, na verdade, muito das dores que se tem no ombro, às vezes a origem não tem nada a ver com o ombro. Pode ser uma dificuldade de respirar. E aí eu mostro para eles, que eu acho que é um outro grande diferencial, que o cara, embora tenha uma dor no ombro e foi dado um diagnóstico de fraqueza de manguito rotador, mas é que no final, depois de uma melhor avaliação, teve que se ter uma intervenção de um otorrinolaringologista, então a gente está falando de uma especialidade médica, teve que ter a participação de um fisioterapeuta e uma participação do profissional de educação física. Aí os caras entendem, caramba, ou eu tenho que estar em alto nível para poder raciocinar clinicamente como esses caras, ou ele está fora do mercado. Sensacional. Então, essa é a experiência que é bacana. É o cara chegar, olha, para um profissional desse, eu estou com uma dor no ombro, o cara faz uma avaliação, diz, bicho, é o seguinte, mas eu vou te indicar aqui para o otorrino, porque eu vejo que a origem, essa sua dor, ela não é idiopática, tá? Ela não é manguito rotador, o que muita gente pode estar dizendo, mas eu percebo que isso aqui está dentro de um problema que começa na dificuldade de respirar. E aí eu deixo esse caso, tanto que eu brinco com eles, eu deixo esse caso clínico e vou responder pro final da aula. Porque eu deixo eles pensando o dia todo sobre aquele raciocínio clínico. E no final eu explico por que dificuldade de respirar e essa respiração mais forçada, crônica, tende a levar uma alteração estrutural no ombro provocador. Desvio, né? Muita gente que tem desvio. Desvio de septo, hipertrofia de conchas nasais e que reflete em dores no ombro, dores no cotovelo, que reflete na mão. Então, assim, os caras entendem, bicho, eu brinco muito com eles. Eu digo, olha, vocês chegam aqui entendendo o seguinte, que se o teu aluno, teu cliente ou teu paciente refere uma dor na ponta do dedo, você sai entendendo que a origem disso aqui pode ser no pescoço. Isso para mim é fantástico. Porque ele acha que o problema é no dedo, a solução está aqui. E não é. O corpo é uma estrutura... nós somos sistêmicos, nós somos muito conectados. Perfeito. E não dá para o cara ser só especialista num dedo, num cotovelo ou num punho. Tá? Porque hoje um cirurgião de punho, ele tem que estudar pescoço. Um profissional da educação física, que faz exercício, que o cara tem que ter muita resistência em antebraço para manter um punho estático, ele não pode entender só disso aqui. Ele tem que entender de antebraço, de braço, de ombro, de cervical, de coluna, de quadril e pé. Porque para fazer esse tipo de exercício, ele precisa ter uma estrutura anatômica muito bem estruturada para ter uma base boa para tudo isso. Então eu acho que um diferencial massa é esse, o cara entender o corpo como um todo. E não dá para ser diferente. Não dá. É isso. E corpo humano é sempre sistêmico. Eu acho que essa palavra é sensacional. E essa experiência é massa. Já pensou? Você chegar na academia e um profissional te dá uma atenção desse nível? Te avaliar de cima a baixo? Esse cara te larga. Nunca mais. E quanto que ele vai te indicar? Exatamente. Rapaz, você vai lá no meu personal, que ele que sarou a dor no meu ombro, mas me mandou pro... Você falou com ele, ele não larga nunca. Você fideliza. Você fideliza simplesmente porque você entrega resultado. Então hoje, a máxima do momento é o seguinte: promove grandes experiências. Isso. Porque isso vai te trazer grandes resultados. Aí não tem erro, meu amigo. Vão pagar quanto você cobrar. Isso aqui eu provo em qualquer área que você queira. É isso aí. Deixa de ter preço e vira valor. Exatamente. Tem muito que as pessoas, o profissional de educação física está muito falando isso agora. A gente tem a solução de tirar o remédio, né? Vamos tirar o remédio. Mas ninguém fala assim, vamos evitar que chegue ao ponto de tomar o remédio, né? Vamos prevenir. Então, isso também faz todo sentido. Sim, porque às vezes o cara começa a ter uma dor aqui, uma dor ali, começa a entupir de anti-inflamatório, e vira uma dor crônica, aí pronto, aí começa depois caso de cirurgia e tudo mais, aí acaba ficando mais complicado. Até começou a mudar um pouco disso, né? A gente falava até de prevenção, foi a palavra da moda. Agora a gente fala de preventiva. As pessoas não estão falando mais de prevenção. Eu não estou treinando para não ficar... Eu estou treinando para me ser saudável. Exatamente. Então a gente já fala de uma nutrição preventiva, a gente já fala de um treino preventivo mesmo. Então as pessoas estão treinando em busca de saúde cada vez mais, né? Deixou de ser só estética, deixou de ser só... Aí depois da pandemia veio muito essa parte mental, né, que o treino também hoje, então isso aí sensacional. Então... Já pegando o gancho, então, que você está falando dessa parte mental, outra parte que o André é especialista e hoje, na verdade, é a área que ele mais atua, é a área de neurociência. Então o André, ele é uma das maiores autoridades hoje do Brasil em neurociência. Nós, inclusive, trouxemos ele aqui, porque eu falei, cara, as conversas que eu tenho, eu e o Vinícius temos com ele no carro, assim, às vezes, ele conversando, e ele, na aula dele também fala bastante sobre essa parte de mentalidade, saúde mental e tudo. E eu tive a oportunidade de participar do evento dele, que acontece lá no Alphaville, em São Paulo. Fantástico o evento, assim, eu fui com a minha esposa, foi um dia transformador, era aniversário de casamento nosso. Falei, André, só você mesmo, vou no seu evento aí, mas era pra eu estar almoçando, jantando com a minha esposa, mas vou aí. Mas valeu a pena. E, cara, valeu muito a pena, assim, porque eu vi uma outra face dele, né? A gente
fala muito de anatomia o tempo todo. E quando ele me convidou para esse evento, eu entendi que a outra parte dele era ainda melhor do que a parte de anatomia. Eu falei, cara, e eu achei aquilo fantástico. Eu falei, olha, eu quero te levar para você falar com meus funcionários e falar com meus professores ali, com os meus colaboradores. E o legal disso é que hoje ele é contratado para ir no Brasil inteiro para falar sobre isso. E a gente ter a oportunidade de trazer aqui foi uma coisa assim, para mim, eu fiquei muito orgulhoso de proporcionar isso para a nossa equipe. Parabéns. Mas eu queria, André, que você entrasse um pouco, nos contasse a história, por que de neurociência, por que você começou a entrar nessa parte. Você é biólogo de formação, né? Sou bacharel em ciências biológicas. E é uma das maiores autoridades do Brasil em anatomia. E qual a ligação que tem essa parte anatômica com a parte de neurociência? Por que uma coisa levou a outra? Então, eu acho que aí é aquela história, né? A gente pega o disjuntor e dá uma virada, literalmente, né? Mas é bem interessante porque eu, dentro da universidade, a grande parte da minha participação dentro da universidade é na parte de anatomia. E quando a galera me vê falando de neurociência, assim, diz, caramba, ele também fala sobre isso. Mas, na verdade, está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. A minha formação de base, eu sou bacharel em ciências biológicas, né? Dentro da modalidade médica. Então, assim, foi uma das melhores escolhas da minha vida. Eu costumo dizer que eu sou um cara profissionalmente realizado, realizadíssimo. Eu faço o que eu gosto, o que eu amo, o que eu sonhei desde quando eu tinha por volta de 6 anos que eu vi um cadáver pela primeira vez. Eu estudava numa escola, meu pai era militar, eu estudava numa escola em Anápolis, interior de Goiás. Meu pai tinha sido transferido para lá. Eu estudava numa escola que tinha uma das melhores faculdades de odontologia do Brasil. E eu me lembro que eu, com essa idade, 5 para 6 anos, dava um intervalo, todo mundo ia brincar. E eu sabia que tinha essa faculdade e que tinha corpos lá dentro. Então, meu objetivo era ver isso. E um dia eu me desgarrei e achei essa faculdade e me pendurei numa janela para ver o corpo. E no dia que eu vi esse corpo, eu disse, eu vou querer trabalhar com isso. Eu até brinco, às vezes, quando eu conto essa história, eu digo, rapaz, quando eu contei isso pra minha mãe, ela deve ter pensado, pronto, eu tô criando um filho que vai ser coveiro. Porque eu disse, mãe, eu quero trabalhar com o corpo. Mas assim, óbvio que com 5, 6 anos, eu não sabia exatamente dizer o que eu queria ser, mas eu queria estudar aquilo. Sim. Aquilo eu queria que fosse aquilo, com todo chamou atenção, né? Te fascinava. Que fosse o meu objeto de estudo. E quando eu comecei a me preparar para o vestibular, chegando perto, eu me lembro que eu estava em dúvida se eu fazia medicina, se eu fazia odonto, o que eu fazia, porque eu queria trabalhar com aquilo. E a gente cresce naquela cultura da sociedade que vai ser um cirurgião, né? E eu comecei a me preparar, eu passei por algumas fases. Meu pai militar, eu queria ser aviador, né? Então, olha, havia avião subindo e descendo, eu disse, rapaz, Aí eu comecei a estudar PUITA e essas loucuras da adolescência. Mas aí, quando eu estava em Natal, que foi a época que eu entrei na universidade, eu me lembro que eu estava ainda em dúvida se eu fosse fazer curso X ou Y, me levaria porque eu queria. E aí é onde eu digo, bicho, que quando a gente a gente é do bem, não tem erro. As coisas tudo se encaixam. Conecta. Eu fui na universidade, cara, no Centro de Biociências, para procurar conhecer os cursos. Eu dei de cara com uma professora chamada de Rosângela Gondim, pra você ver como uma pessoa que não é importante na vida, a gente não esquece. Não lembro, não. E ela me viu meio perdido e ela veio até mim. Você está precisando de alguma coisa? Dentro de um centro gigantesco. Eu disse, não, professor, eu vim conhecer aqui os cursos que eu vou fazer vestibular. Ela disse, você conhece o curso de Ciências Biológicas? Eu disse, não. Como é que conhecer? Ela me mostrou. Nós passamos, são 8 departamentos, eram 7 nesse. Eu fui lá nos 7. Quando eu cheguei na anatomia, eu disse, é isso aqui. Fiz minha inscrição, entrei na universidade, né, me formei. E durante minha caminhada dentro da universidade, eu me tornei monitor de anatomia. Passei 4 anos como monitor de anatomia. E, em paralelo, trabalhando na iniciação científica, né, na área de genética com câncer do colo do útero. E aí eu fiquei andando na universidade, fazendo pesquisas na área de genética e ensinando, literalmente, dentro da monitoria, os outros alunos na área da saúde. E aí, quando eu terminei, parti para o meu mestrado na genética e fiz o concurso para a universidade, para a área de anatomia. E assim eu fui. Aí fui fazer doutorado, fui fazer pós-doutorado e, por incrível que pareça, eu sempre fui um apaixonado pela química, né? E quando eu terminei o meu doutorado, eu comecei a fazer um pós-doutorado em neurociência. Por quê? E aí é uma pegada bem legal. Cara, eu acho que um grande diferencial meu na vida são 2 coisas. Eu sou um cara super tranquilo, eles me conhecem. Eu sou um cara super do bem, mas eu sou um cara muito antenado. Eu sou um cara que, assim, a gente tá conversando aqui, eu já tô pensando lá nas tendências. E eu sempre tive certeza, bicho, que a neurociência era um campo que era, assim, uma promessa muito grande. Só que a época que eu comecei a estudar neurociência era o seguinte, era gente de bata, gravatinha dentro de um laboratório, fazendo pesquisas para tentar reabilitar. E eu comecei a juntar a genética com a neurociência, porque eu queria trabalhar essa parte cerebral. Só que aí eu vi essa questão da neurociência muito mais ampla do que só dentro de institutos, dentro de laboratórios. Eu disse, cara, essa neurociência ela vai ter que ir para dentro das empresas. É lá que ela vai ser útil. É lá que ela vai ser útil. E ninguém pensava nisso, ou quase ninguém. E aí foi quando eu entendi isso. Por isso, quer saber de uma coisa?
eu vou estudar muito sobre comportamento. E aí eu fiz um pós-doutorado lá no Sírio-Libanês. E paralelo a isso, cara, eu dei uma sacada. Eu fui fazer um pós-doutorado em Química. Que muita gente perguntava, mas tu tá ficando doido? Mas é porque eu já entendia que hoje todos os nossos padrões de comportamento são mediados pela química do nosso cérebro. Então eu vou ter que entender mais de química. Eu sempre gostei de química no colégio, então nunca foi um trauma meu. E eu comecei a fazer um pós-doutorado. Quando eu estava perto de terminar um, eu comecei o outro. E hoje, cara, eu consigo fazer uma coisa que aí, com toda a humildade do mundo, pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa no Brasil consegue, quiçá no mundo, consegue fazer. Tem uma grande base de anatomia, tem uma grande base de neurociência, uma grande base de química. Completo. Bem completo. Então, eu sou aquele cara que sou acostumado a tirar cérebro do crânio de um cadáver. Tem muita gente que não faz isso. Eu estudo macro e microscopicamente. E tenho formação nisso tudo. Então, assim, é uma sacola recheada, com toda a humildade do mundo, tá? Eu tô contando aqui porque você me perguntou a história. Então, isso me faz eu ter um grande diferencial de ir pra dentro dos lugares das empresas assim. E o cara dizer pra mim, bicho, é o seguinte, eu tô com uma equipe aqui, cara, que tá altamente desmotivada, uma equipe que não engaja, eles não conseguem vender. Eu tô aqui com alguns CEOs, eu sou o dono, eu contratei CEOs, os caras não estão rendendo como deveria, e eu sou o dono que contratei os CEOs, que gerencia essa galera toda, eu também não estou tendo controle sobre mais nada, a minha empresa, o faturamento está baixando. Eu digo, então vamos dar um treinamento de neurociência para essa galera, para que eles entendam mais sobre comportamento e a gente comece a mudar essa história. E nessa brincadeira, bicho, eu venho aqui há alguns anos já, uma neurociência in company, e a gente está transformando vidas de empresas. E olha como é grande. Se a gente tem a capacidade de transformar a vida de empresas, é porque a gente transformou a vida de pessoas. Porque empresas são feitas por pessoas. Então, quando os caras entenderam que você quer fazer uma empresa faturar mais, você precisa cuidar das pessoas que fazem essa empresa. Senão, meu amigo, não tem erro. É o famoso cuidar do CPF primeiro, Cuidar né? do CPF. É como a minha esposa é nutricionista. E ela fala uma coisa que é bem interessante. Ela diz, não existe CNPJ saudável com CPF doente. Não existe. Então, pessoas se conectam com pessoas. Então, ou você cuida dessas pessoas para que elas se conectem bem, e aí você vai melhorar a produtividade, a performance dessas pessoas, que vai refletir numa melhor produtividade e, consequentemente, maior lucro. E não tem isso. Então, mexe nos cuidados mentais dessas pessoas para que elas comecem a performar mais, a produtividade vem como uma consequência e o lucro é fato. Questão de tempo. Agora, se o cara focar só no lucro, sem pensar nas pessoas, já foi. Esse modelo de gestão já foi. Modelo de todo mundo entrar numa reunião assim, e a galera entrar com taquicardia, taquipneia, sudorese, com medo, apático. Isso não existe. O cara tem que entrar numa reunião de gestão dizendo assim, porra, hoje vai ter reunião da diretoria. Hoje eu vou poder falar. Pô, eu sou lá do TI, pô, eu vou ter voz hoje. Eu vou lá poder dizer para os caras que se a gente investir nisso daqui, impacta lá. Agora, o cara entrar para ele ser subserviente a tudo, o cara não ter voz. Acaba nem absorvendo, né? Na reunião, o gestor fala, entra no ouvido e sai no outro. Mais medo do que tudo. Tudo. Né? Aquilo é uma tortura. Então, o que vai levar ele a produzir mais? Sim. Olha, eu presto consultoria, não é que presto consultoria, eu presto consultoria para muitas empresas, mas o que eu vou falar agora não é prestação de serviço, foram palestras que eu dei para o Sebrae. Eu tenho contratos com o Sebrae. E uma vez eu estava falando de um cara, ele me abordou, um empresário, mega multimilionário. Ele conversando comigo, e aí eu disse uma coisa para ele, que 2 meses depois ele mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, cara, com um nível de agradecimento assim, que eu fiquei até emocionado. Viu, inclusive, uma prova social para mim, até pela envergadura do cara. Sim. Não é porque ele me contou algumas coisas dentro da empresa, e eu mostrei para ele que o problema da empresa dele era ele. Na hora deve ter sido uma facada no coração dele, né? Diga aí, o cara vem aqui com um monte de queixa. E aí eu ouvi, no final eu disse, rapaz, o problema é com você. Queixa dos outros, né? O problema é teu, cara. E ele ficou meio assim, eu vi que na hora foi um impacto, mas ele é um cara sábio, ele tomou um impacto, mas ele passou a refletir. E aí ele me fez algumas perguntas, né? Enfim, eu provei para ele 2 coisas básicas, que mudou, cara, eu tenho um depoimento dele, mudou a empresa dele. Eu disse, na hora que você der acesso a quem precisa ter acesso, e mais do que isso, você ter escuta ativa, a tua empresa muda. Cara, juro a você, eu só falei isso pro cara. Porque diante de tudo que ele falou, eu mostrei para ele que o CEO que ele contratou, não adiantava o cara chamar ele para uma reunião para trazer um problema que precisa ser solucionado, e o cara não dá acesso ao cara, ou às vezes dá acesso, mas não tem uma escuta ativa. É o cara que está ali para resolver um problema crônico na empresa, e o cara está com o celular virado e toda hora chegando mensagem, e o cara conversando com você e assim, e responde antes, não adianta. Eu, na minha empresa, sabe o que acontece, cara? Eu tenho a minha sala, sem brincadeira,
Qualquer colaborador, prestador de serviço que queira falar comigo, sabe o que acontece? Eu fecho todas as persianas. Eu isolo a minha sala de reunião da sala da minha esposa que fica na frente. Eu aviso para a secretária, olha, não recebo ninguém agora. Porque se o meu colaborador, ele pede para conversar comigo, independente do que for, às vezes é um problema pessoal, ou é um problema da empresa, cara, isso é importante para mim. Porque se esse cara não tá bem, a minha empresa não vai bem. Sim. E empresa é engrenagem. Marketing conversa com o financeiro, que conversa com a secretária, que conversa com o pedagógico. Sistêmico, né? Igual Sistêmico, é igual o corpo. Sim. Então, o que eu aplico na anatomia, mostrando para os caras que é sistêmico, a minha empresa é sistêmica. Então, não adianta um setor estar voando e o outro travando. Um depende do outro. Um depende do outro. Como é que um comercial vende sem um bom marketing? Sim. Como é que um marketing tem elementos se ele não conversa com um expert? A pisada do pé dando dor de cabeça. Exato, exatamente. Então, assim, cara, esse cara me mandou um texto gigantesco, dizendo, bicho, eu ouvi uma das coisas mais dolorosas e mais importantes da minha vida. Eu disse, ó, é igual quando você dá um diagnóstico de câncer. Ninguém quer ouvir, pô, mas se alguém dá, é pra você curar. Ter chance de cura, né, na verdade? Sim. Então, assim, a neurociência hoje, por exemplo, pra mim, a neurociência é para negócios. É para liderança, é neurociência para gestão. E isso a gente está transformando empresas, mas porque a gente mexe na mentalidade das pessoas. Porque se não for nessa vertente, não dura. Isso não tenho nem dúvida. Você fala muito de saúde mental também, né, André? A questão da atividade física, as pessoas hoje Alimentação, da alimentação, as pessoas estão doentes hoje, né? Mentalmente. Então, fala um pouquinho disso. Como que você, até nessas palestras do Sebrae, ou em alguma consultoria que você presta para a empresa, como que você aborda essa parte da saúde mental, de atividade física, de alimentação? Cara, primeiro o que acontece, a gente se reúne com pessoas, né? Quando eu estou dentro de empresa para consultoria, eu tenho que sentar à mesa, traz as lideranças que você tem. Eu trabalho muito com, o que a gente chama de neurociência cognitiva organizacional. Neurociência é uma ciência que estuda comportamento, hein? Estuda outras coisas, estuda o sistema nervoso como um todo, mas a minha ênfase é comportamento. Então, vamos lá, eu estou na empresa X, e o cara me contrata, eu disse, bicho, vem cá, quem são suas lideranças? Eu tenho 50 líderes. Um dia desse eu fui para uma empresa do agro. Uma empresa do agro chamada de GIS, uma empresa que tem 2.500 colaboradores. Eles fizeram uma convenção e me convidaram para lá. Tinha 150 líderes. Não adianta eu querer dizer para o cara, traga os 2.500 colaboradores, funcionários que você tem, que nós vamos dar isso não vai funcionar. Eu trabalho com nível organizacional. Então eu sento com os CEOs, os caras, né, donos dessa galera, e depois eu preciso trabalhar com as outras lideranças, porque são essas lideranças que vão pulverizar. Porque é uma empresa muito grande. Se é uma empresa menor, mas mesmo assim você tem que ter categorias que você trabalhe. Sim. E, cara, às vezes a gente só precisa de 5 minutos, é mais ou menos como esse empresário. Você só precisa de 5 minutos para entender as dores, porque uma empresa, um CNPJ, é um CPF sonhador. Pode prestar atenção. O CNPJ é um CPF sonhador. É um cara que é um ser humano que quer empreender e que depois que ele começa, isso se transforma num CNPJ. Então, muitas vezes, os problemas do CNPJ são o CPF alterado. Então, você tem que conhecer a pessoa. Você não tem que conhecer... escala maior, né? Escala maior. Então, é sentar com as pessoas. E na hora que a gente conversa, Vinícius, com essas lideranças, a gente começa a entender as dores pessoais. Porque o que reflete ali, e hoje o que eu trabalho essencialmente, sabe o que é, cara? Que é uma coisa assim, sensacional, de verdade, de sentar sem CEO com a gente, grande liderança, você vê o cara lágrima descendo nos olhos. É o cara entender que muito da cultura, às vezes, que ele implanta, é reflexo dos problemas estruturais e emocionais que ele tem. E quando ele vai ver... Lá de trás isso. Primeira infância, cara, impressionante. É primeira infância. Aquele cérebro sem autonomia, que absorve muita coisa, que cria suas crenças. E eu costumo dizer que crença é a verdade absoluta de um cérebro. É a verdade absoluta de um cérebro. E essas crenças, elas são formadas principalmente nesse período de primeira infância. Sim. Que é onde o cara nasce e vai até ali por volta dos 7, 8 anos. Depois ele entra na segunda infância, é onde consolida tudo. E para ele, esse período é de um aprendizado meio torto, que ele leva essa tortuosidade para a vida adulta. Então, às vezes, o cara vai implantar aquela cultura, porque é a cultura que ele teve. Lá atrás. Por isso que os dados mostram hoje que empresas familiares no Brasil, elas têm uma tendência de quebrar em volta lá da 3ª geração. Porque vovô, empreendedor do caramba, um desbravador, foi para cima e montou um império. Aí passou para o filho que vovô forçou que ele viesse, pela cultura dele. Só que essa segunda geração aqui já é uma geração diferente, que já não tem o mesmo impacto de liderança sobre o filho. Não gostava do negócio que foi forçado e não quis fazer isso com o filho. E aí o filho não está lá dentro, só pensa no lucro. E aí quando ele traz, quebra. Por isso, Aí por isso que hoje, essas grandes empresas familiares,
ou elas contratam gestores profissionais, ou elas tendem a quebrar. Perfeito. Então, eu trabalho muito essa questão de mentalidade. Senta aqui, bora conversar. Eu tenho uma escuta muito ativa e aí a gente trabalha muito com essas crenças, pô. Tem mega CEOs aí que, por incrível que pareça, o cara é um CEO, mas ele é cheio de crença limitante, por exemplo. Eu não sei nem como é que ele chegou lá. De verdade, às vezes olha assim. Então, quando a gente começa, é uma percepção muito clara. Agora, isso para mim se torna muito fácil por tudo que eu estudei a minha vida toda. Então, assim, eu me lembro que tem uma passagem que é bem interessante, dá pra gente dar um fechamento redondo. Foi quando um filho, uma vez, isso é uma história real, tá? Sim. Que um filho viu o pai colocando o cinto numa calça. O filho abriu a porta do quarto, o pai estava colocando o cinto na calça. E ele perguntou pro pai, por que você está colocando esse cinto na calça? Ele, não, meu filho, porque essa calça é apertada, eu só posso usar o cinto. O porquê da moral da história, o porquê da pergunta dessa criança, por que ele estava botando o cinto? Porque era o cinto que o pai dele batia nele. Então o cérebro dele criou um aprendizado de que cinto é um objeto de punição. E a pergunta é, o que é aprendizado? É consolidação de memória. Essa criança apanhou tanto e viu os cintos castigando a sua superfície, que o aprendizado dele é, isso é um objeto de punição. Então, quando ele viu o pai colocando na calça, ele, poxa, negócio que é para bater em mim, meu pai está botando na roupa. Então isso mostra que às vezes essa cultura, Sim. ela é levada para a empresa. Porque um cara que acha que é normal espancar um filho, ele não vai ficar ponderando ter paciência com um colaborador. Ele vai achar que talvez ele não bata, mas ele vai poder dizer, ele vai poder achar que ele pode esculhambar o cara e maltratar. E isso impacta na saúde mental da pessoa. Perfeito. Então, trabalhar com empatia hoje, e empatia, que fica muito claro, não é se colocar no lugar do outro. Não existe isso. Não existe isso. Eu vi muita gente eu contar sobre situações de vida que a pessoa se emociona, mas ele jamais é capaz de sentir o que eu senti. Se você me contar uma história triste da sua vida, você, talvez impacte muita gente. A gente fica emocionado pra caramba, mas na hora que a gente se desconecta, esse plug sai da tomada, minha vida continua. E a dor fica aqui. A dor, ela é muito particular. Então, assim, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você ter a capacidade de se conectar com a emoção do outro e ter a possibilidade, através do seu desenvolvimento da sua inteligência emocional, você trazer possíveis soluções para aquelas pessoas. Então, eu trago nos meus treinamentos, por exemplo, uma coisa que é bem interessante. Eu já visitei 14 vezes a Disney. E muita gente fica, caramba, tu se divertiu pra caramba. Eu não vou só para me divertir, eu vou lá para estudar. Vou aprender, né? Para aprender, para ver modelos. E uma vez eu vi uma coisa dentro da filosofia Disney, que é o seguinte. Uma historinha bem rápida. A Disney, ela fez um estudo. Qual é a filosofia, o propósito da Disney? Encantar. Você concorda que o nosso ambiente aqui é super bonito? Sim. Mas se aqui tivesse um palito de picolé e um plásticozinho de picolé aqui, isso aqui era um objeto de atração para tirar a atenção das pessoas. Isso aqui enfeiaria o cenário, concorda? Concordo. A Disney fez um estudo para entender em quanto tempo e, em média, qual distância o ser humano tem uma tendência em termos de comportamento, de estar com um objeto que não é de interesse mais dele, como um lixo, E largar. e descartar. E aí os caras fizeram esse estudo e entenderam. E aí o que é que eles fizeram? Vamos colocar um monte de lixinho perto. Por quê? Porque não pode ter sujeira. Beleza. Mas uma vez alguém descartou um lixo no chão. E, cara, havia um bonequinho da Disney, que todo mundo sabe que o boneco da Disney é um ser humano, muito bem treinado, empacotado, para encantar. E vinha uma família, no sentido contrário. O bonequinho vinha de um lado, eles iam de frente, e o lixo no meio. O que é que esse bonequinho fez? Acelerou o passo, escorregou no chão, pegou com a mãozona, pegou o lixinho, se agachou, se conectou com as crianças, e saiu. Na primeira possibilidade que ele teve, ele foi lá e descartou no lixo. Moral da história, esse cara foi contratado. Ele foi contratado para tirar lixo do chão? Não, ele é um recreador, tá? Ele é um recreador. Mas por que ele fez isso? Ele entendia a cultura da empresa. Né? Porque a culpa não é dele, mas o problema é porque a cultura da empresa mostra isso. Então, essa filosofia tem que ser aplicada em todas as empresas. Exatamente. Porque se a gente está aqui no podcast, por exemplo, e tem um negocinho que não está legal, o técnico está ali fazendo a transmissão, não é? Mas ele poderia se levantar e ver que ali tinha alguma coisa que aí ele vai lá e resolve. Não é da esfera dele. Entre aspas. Mas é da esfera da empresa, do negócio. Vai refletir. Vai refletir. Então, assim, mas tem muita gente que o TI só resolve do TI. A copeira só reserva da copa, serve café e lava a louça. Então não pode ser assim. Cara, um dia desse, de verdade, eu tenho uma pós-graduação, o pessoal lá gravou tudo, saiu, eu fiquei só, terminou tarde da noite. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o aspirador e fui aspirar o meu escritório todinho. Eu saí quase meia-noite fazendo uma limpeza. Sabe que dia era esse? Sexta-feira, que pra muita gente já era carnaval.
Para mim era véspera de carnaval. Sexta-feira eu estava de 11 horas da noite limpando o meu escritório, humildemente. Aí o cara fala, como ele é humilde. Não é só humilde não, cara, não sou bobo. Eu estou cuidando do que é meu. Eu tô ali fazendo o que eu implanto como cultura da minha empresa. Porque eu não admito um colaborador meu estar numa reunião, tomar um café da reunião, se levantar, deixar a xícara e a cadeira bagunçada. Mas tem quem tira a xícara e quem arrume a cadeira. Mas ele tem que entender que ele pode fazer isso. Porque se ele não faz isso, isso é preocupante para mim. Sim. Eu não sei se eu quero esse cara na minha empresa, não. Muito bom. Sim. Infelizmente, a gente tem que fechar, hein? Que a gente É já isso tá que eu com ia 40 falar. minutos também Já de está passando o tempo. É. Eu quero fechar, gente, se você me permite. Não, fica à fechar. vontade. O André ele criou todo um nosso tempo. ecossistema em cima de neurociência, né? Então ele tem livros hoje que falam sobre isso. Ele tem uma pós-graduação, ele tem um evento presencial dele também, lá em Alphaville, que é muito bacana que eu participei. Então eu recomendo que vocês sigam aí o professor André Davim. Doutor André Davim, tá lá? Não, doutor nada, é @André Davim com M. Só André Davim? André Davim com M. Eu queria que ele finalizasse, gente. Se você conseguir resumir um pouco, André, que eu sei que isso é uma história de vida bacana pra gente finalizar, mas o André, ele fala hoje de neurociência, de mentalidade, de saúde mental, mas ele passou por problemas na vida dele com saúde mental também. E por questões, no final, ele não gosta de falar também, que ele foi convidado para Harvard, para dar aula lá, ele passou por alguns momentos também, assim, que ensinaram muito na vida. Eu vou deixar ele contar, mas eu queria finalizar com isso, que eu acho que é uma mensagem muito bonita que ele deixa no final para as pessoas, porque as pessoas às vezes estão assistindo, é muito fácil ser o André ali, né? O André tem a mentalidade dele, a empresa vai prosperar, tá? O Henrique, o Ângelo, o Vinícius, a empresa dele prospera, é muito fácil para eles. E eu que estou aqui em casa, desculpa a palavra, ferrado aqui em casa e tal, para mim não é assim. Por isso que eu queria que ele contasse, para que as pessoas vejam em casa que ele passa pelos mesmos problemas que essa pessoa em casa, pelas mesmas angústias, pelos mesmos sofrimentos, e ele tem, de alguma forma, ele buscou força para reverter isso. Primeiro dizer para todo mundo, eu sou um estudioso de depressão há muitos anos, quase 2 décadas. Eu tive depressão. Dentro da universidade. Por assédios morais, eu tive uma orientadora que eu fiz um resumo para o congresso, ela disse que eu não sabia escrever. Então, para você que está nos assistindo aqui hoje, aquele cara que um dia estava dentro da iniciação científica, que depois foi fazer especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, um dia uma professora disse que eu não sabia escrever. Hoje eu tenho 4 livros publicados. Hoje eu tenho um livro que eu vou te mandar de presente, porque os meninos já têm, chamado de Cérebro e Vícios Emocionais, que é um livro que tem uma média, não está na Amazon. Todo mundo me pergunta, eu não achei na Amazon, não está na Amazon. Sabe como é que você compra? Através do link da minha bio. E é um livro que tem uma média, há 16 meses, uma média de 5 livros vendidos por dia. Por dia, e não está na Amazon. Aí todo mundo, por que você não bota? Porque não precisa. Eu não estou para ser best-seller. Eu não estou para estar como muita gente boba que está por aí, que publica um livro com 15 dias os caras são best-seller. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas como o Brasil é um país sem regras, então tá cheio de best-seller. Aí os caras, e o teu? O meu tá longe de ser um best-seller. Mas ele é. E não é só vendável, ele é útil. E por que eu escrevi isso? Porque durante muito tempo, pelo que eu passei, eu adquiri vícios emocionais que travaram a minha vida. Eu fui um cara que eu tive um casamento com o meu primeiro que não deu certo, mas me preparou para o segundo. Sou um cara extremamente feliz, bem casado, bem resolvido, com família, consolidada. Foi o que me permitiu empreender. Então tem sofrimentos que vêm para o bem. Eu fiz um estágio sofrido, mas para eu viver a plenitude, que é o que eu vivo hoje. Então, por isso que no início do podcast eu estava dizendo, Ângelo, eu sou um cara extremamente realizado, pessoalmente e profissionalmente. Então, eu passei por problemas e, por exemplo, perder o meu pai, que morreu de mão dada comigo no UTI, com um porrilhão de médicos atrás de mim, esperando para fazer alguma intervenção para tentar. E eu disse, não, deixa quieto, deixa ele em paz agora, não tem mais o que fazer aqui. E poucos meses, 1 ano e poucos meses depois, a mesma coisa com minha mãe. Morreu de mão dada comigo. E eu me lembro que uma vez, a minha família me questionou, como é que você suportou tudo isso? Eu suportei por causa da mentalidade que eu tenho. Porque eu brinquei até com meus irmãos, nós somos 4, eu sou um privilegiado. Eu tive a oportunidade de ficar com todos os 2 até o último segundo de vida. E por que nada me maltrata? Porque durante todo o período de vida que eu estive com eles, eu não cansei de dizer que amava, eu não cansei de demonstrar a minha gratidão no real sentido da palavra. Eu sempre honrei e respeitei meu pai e minha mãe. Então, assim, a única coisa que eu falei para eles, que foi novidade, foi dizer, vá em paz, para ele e para ela. Só. Então, assim, a gente passa por muitas coisas na vida que tem muita gente que pode estar se questionando. Não é só comigo, é nada, é com muita gente. É porque em rede social só se conta o que dá certo. Exatamente. Ninguém chega lá pra dizer, gente, eu já fui ferrado pra caramba. E quando os que contam pra mostrar que deu certo, mas eles não contam o processo. É isso aí. Então, assim, hoje eu sou um neurocientista.
Mas se eu não cuidar da minha saúde mental, eu tenho uma tendência a voltar à depressão. Tem hora que eu tô assim, eu fico com meus pensamentos, ou eu monitoro o que eu penso, ou eu posso cair na mesma. Porque a gente sabe que hoje a genética ela tem uma predisposição genética. Mas a gente sabe que o que determina mesmo é a epigenética. E você, como nutricionista, sabe disso. É a epigenética. Então isso é para tudo. Sim. Então monitora o que você pensa, monitora os ambientes que você está, que te levam a pensar coisas que você pode estar pensando. Então assim, não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. É porque uma mudança na minha vida foi o seguinte: ou eu paro de romantizar a vida, ou então eu vou pagar o preço. Sim. E um dia eu fui assim, eu dei um ponto final e disse: a partir de agora o comando é meu. É agora. É agora. E tá dando certo. Tá dando certo. Perfeito, parabéns. Parabéns demais. Então, obrigado. É isso. Queria que ele contasse justamente para isso, porque eu tenho certeza que tem gente em casa que às vezes passa pela mesma coisa. E só porque você fez uma fala, só para eu concluir, e é aquilo que você puxou. E esse mesmo cara que um dia, professor, para perturbar a minha mente e tentar impedir que eu chegasse onde eu cheguei, porque talvez já entendesse que a trajetória ia ser bonita, e disse que eu não sabia escrever, nunca deu aula em Harvard. Eu tive essa oportunidade por 2 anos seguidos, né? Em função de uma residência internacional que tem pela a Sociedade Americana de Anatomia, eu fui convidado para dar 2 aulas já de anatomia, 2 anos, né, seguidos. Então, às vezes é isso, vai ter gente que vai tentar frear a tua caminhada, é saber aonde está e como se posicionar. A gente já está com o tempo estourado, mas me conectou muito com a história que eu vi esses dias de Thomas Edison, né? Thomas Edison tem uma história que ele chega com um bilhete da escola, expulsando ele da escola porque ele não conseguia aprender. Aí a mãe lê para ele falando que ele é um filho maravilhoso e ele é tão inteligente que a mãe dele vai ter que ensinar em casa. E ele vira Thomas Edison. Então, exatamente. Exatamente. E o Walt Disney foi dito que não era um cara criativo, né? Walt Disney. Sai daqui que você não sabe que você não é criativo. Muito bom. Foi um prazer te conhecer. Muito bom ter aqui. Eu acho que foi um episódio fantástico. Vai acrescentar também. Acho que muita gente, segunda-feira, vai aplicar o que a gente falou aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Henrique. Obrigado. Obrigado, André. Valeu. É isso. Eu que agradeço.